Olá pessoal, vamos a mais um encontro, mais uma quarta-feira. Sejam muito bem-vindos ao Gerar Renda Sem Sair de Casa. Bem, o tema de hoje é a arte da guerra nas vendas. Nos encontros anteriores eu venho falando sobre a necessidade de vencer o jogo das vendas. Falei sobre, dei exemplos sobre o jogo de tênis, né? Do que a gente deve observar numa jogada de tênis, o que isso traz de ensinamento para o mundo dos negócios. Então, se você não assistiu às outras aulas, não se preocupe. Nós temos um link aqui na descrição do nosso vídeo de uma playlist Gerar Renda Sem Sair de Casa. É só acessar a playlist e assistir às aulas anteriores. Tem muitos vídeos lá bem legais. Aproveitando também, peço que você compartilhe este vídeo, curta este vídeo, compartilhe aos seus amigos que precisam ouvir, que querem gerar renda e não sabem como fazer, ou já iniciou no mercado digital, precisam aumentar aí as suas vendas e não conseguem. Então peça para assistir aqui, participar aqui do nosso canal Ter Visão. Nós estamos com o grupo do Telegram aberto. Se você tiver interesse em participar, é totalmente gratuito. O nome do grupo é o mesmo nome aqui do quadro, Gerar Renda Sem Sair de Casa. É só acessar aqui também o link na descrição aqui deste vídeo, tá bom? Então vamos ao tema de hoje, que é a arte da guerra nas vendas. Vocês já ouviram falar sobre o livro A Arte da Guerra, de Sun Tzu? Já? É o meu preferido, é um dos meus preferidos. Esse livro, A Arte da Guerra, é de um general que ele traça várias estratégias, né, de uma guerra. Só que essas estratégias, elas podem ser utilizadas em tudo na vida, em tudo, na saúde, nos negócios, na vida profissional, na vida acadêmica. Eu sempre tento adaptar a arte da guerra em alguma área em que eu preciso trabalhar, inclusive na parte de desenvolvimento pessoal também, né? Então, assim, é um livro totalmente estratégico e, e ele serve até os dias de hoje para diversas áreas da nossa vida. Então, super recomendo a leitura. Quem ainda não leu, acredito que muita gente tenha lido, né? Ele é um clássico. Mas se você ainda não leu, eu recomendo que faça a leitura, tá bom? E na arte da guerra, o general ele traça várias estratégias e tem um capítulo muito legal que ele fala sobre forças e fraquezas. E inclusive ele fala sobre forças e fraquezas do próprio exército, né? E principalmente do inimigo. Então ele fala, por exemplo, se o exército inimigo movimentar o seu exército, reforçar o lado esquerdo, o lado direito vai vai se tornar fraco. Se ele reforçar a dianteira, o lado oposto vai enfraquecer. Se ele tentar reforçar todos os lados, o próprio exército ele vai se enfraquecer de modo geral, porque vai acabar se dividindo, ele não consegue reforçar ao mesmo tempo todos os lados, movimentando a mesma quantidade de pessoas, a não ser que traga reforço, né? E é muito interessante, ele o tempo todo esse capítulo falando sobre pontos de fraqueza do inimigo, do exército inimigo, e assim, e ele fala sobre a questão de analisar o inimigo, o posicionamento, ele fala de estratégias, por exemplo, ele cita inclusive um exemplo de um exército que resolveu ocupar uma cidade e quando chegou lá na cidade, tinha, na verdade, o general de um exército, de um determinado exército, agora eu esqueci o nome do general, ele mandou a maior parte da sua tropa avançar para o leste e apenas 10 mil homens ficaram na cidade, permaneceram na cidade. Aí, o que eles fizeram? Por estratégia, o general pediu para que eles ficassem escondidos, silenciados, né? Eles não podiam falar, não podiam sair de onde eles estavam,
o inimigo não poderia ouvir o ruído, né? Aí o que eles fizeram? Abriram as 4 portas da cidade e liberaram ali as ruas, o acesso, né? O exército inimigo, que era mais forte, mais numeroso naquele momento, imaginou, é uma emboscada, para eles abrirem e escancararem assim as portas, né, da cidade. Se eu mando minha tropa para lá, eu vou entrar numa emboscada. Aí o que eles fizeram? Eles partiram para o lado norte. Então eles acabaram saindo da região ali, né, da batalha. Eles foram para o lado norte, acreditando que o fato de entrar na cidade seria uma emboscada e que ia acabar com a tropa. Conclusão, depois o general ficou sabendo que de fato estava com o outro general, o oponente, tá? Que de fato o exército estava num número bem reduzido, que eles teriam vencido se eles tivessem entrado na cidade. Ou seja, o general que responsável pelo exército que ocupou a cidade com uma tropa muito pequena, ele não tinha o que fazer, porque tinha que mandar o restante do seu exército para o leste. Então o que ele pensou? Alguma coisa tem que fazer, porque senão, né, meu exército, minha tropa vai morrer aqui. Então ele acabou criando uma estratégia. Então assim, o livro inteiro ele fala sobre estratégia, mas por que ele conseguiu? Porque ele conhecia o seu inimigo e conhecia a sua fraqueza. Ele sabia que ali eles estavam com um número reduzido e que se ele não criasse uma estratégia por conta desse problema, eles iriam perder. Então, o que ele fez? Ele só conseguiu criar estratégia porque ele conhecia muito bem a sua fraqueza e também conhecia muito bem o seu adversário. Então, esse capítulo, ele fala muito sobre essa questão da força e da fraqueza, ele traz muitos exemplos. Então, assim, trazendo aqui para o mundo dos negócios, nós podemos também comparar a questão da guerra, das estratégias de guerra para o mundo dos negócios. E quem é, de fato, o nosso maior inimigo? Somos nós mesmos. Na aula passada, eu trouxe isso para a quadra de tênis, né, no exemplo que eu trouxe do Timothy Geller, de que o nosso pior inimigo é o nosso interior, é o nosso eu, é aquele diálogo interno que nos impede de avançar, que às vezes nos intimida, nos coloca medo, nos paralisa, né? E na arte da guerra a mesma coisa. Nós somos o nosso pior inimigo. Só que aqui eu trago apenas para uma pequena diferença. O inimigo aqui no sentido não é nem do diálogo interno como no jogo de tênis, mas de nós nos observarmos e nos analisarmos para identificar quais são as nossas forças e quais são as nossas fraquezas. Se eu conseguir identificar a minha fraqueza, eu consigo trabalhar em cima disso. Se eu conseguir identificar a minha força, eu consigo fortalecer ainda mais. Nesse livro, ele fala o seguinte, que o exército, ele é como se fosse uma água corrente. A água corrente, ela não vai para os pontos altos, né? Ela vai para os pontos baixos. Então, assim, nós devemos ir para os nossos pontos baixos, para as nossas fraquezas. Não no sentido de fortalecer as fraquezas, não. Mas no sentido de observar aquela fraqueza, criar uma estratégia, criar uma forma de trabalhar de modo que a gente consiga fortalecer, transformar, mudar de fraqueza, transformar para uma força. Ai, Renata, não estou entendendo nada. Vou explicar melhor. Nós temos várias fraquezas enquanto seres humanos, né? Enquanto pessoas. E as fraquezas são muito pessoais. Só que existem algumas fraquezas que são, digamos assim, mais gerais, que é comum para muita gente, para muitas pessoas. Então, por exemplo, uma fraqueza é o tempo. Muita gente diz, eu não tenho tempo para fazer isso, eu quero investir num negócio, mas eu não tenho tempo. Será que realmente há uma falta de tempo ou há uma má administração do tempo?
Se for uma má administração do tempo, é uma fraqueza. Aí quando eu falo que o exército é como águas correntes, né? Que vão para o lado baixo, não para o lado alto, que é o certo, a gente deve ir para o lado baixo no sentido de transformar essa fraqueza. Inclusive, Sun Tzu fala no livro que o ideal é a gente transformar a nossa fraqueza em fortaleza, em força, digamos assim. Então, se eu tenho um problema de má administração do tempo, é uma fraqueza que deve ser trabalhada. Agora, gente, sinceramente, agora focando aqui na questão do tempo, dependendo do seu objetivo, não tem como dizer não tenho tempo. Aliás, dependendo do objetivo, não. Eu acho que sempre. Não dizer não ter tempo, na verdade, é uma desculpa. O que acontece é a falta de prioridade. Porque quando a gente quer alguma coisa, a gente arruma um tempo. Aí o erro está na administração, porque tempo todo mundo tem. Todo mundo tem as mesmas 24 horas do seu dia. Todo mundo tem os mesmos 365 dias do ano. Por que umas pessoas conseguem aproveitar melhor e outras não? Principalmente nos negócios, né? Talvez por falta de estratégia. Então, quem acha que não tem tempo, na verdade, não sabe administrar o seu tempo, porque o tempo ele é igual para todo mundo. Eu vou falar de mais 3 fatores rapidinho, de mais 3 fraquezas que eu acho que é muito assim generalizada, né? Muito, não vou dizer generalizada, é comum para muitas pessoas. Então tem a questão do tempo, na verdade é a má administração do tempo. Tem a meta, que é a falta de objetivos. Pessoas que não têm meta são pessoas que não têm objetivos. E quando eu traço um objetivo, determino algo para mim, eu crio metas. E a partir de metas eu crio estratégias. Então, a pessoa que não tem meta, que não determina meta, eu entendo como uma fraqueza, e uma grande fraqueza. Outra coisa, planejamento. Muitas pessoas fazem o que está na cabeça e sem planejar, sem organizar. Então, a falta de planejamento é também uma fraqueza. E eu já falei, se eu não me engano, foi na anterior, não, na outra live, no outro encontro, que a falta de planejamento, ela impede de criar estratégias, porque o planejamento, ele nos dá o direcionamento para as nossas ações e ao mesmo tempo, ele nos permite avaliar os nossos resultados. Então, quem não planeja, no mínimo, está desorganizada, né? Está sem direcionamento para as suas ações, então assim, faz o que dá na cabeça, então pode dar certo ou não. E se der certo, o que vai fazer com aquilo que vai dar certo? Vamos supor que é para gerar renda, o que vai fazer com aquele recurso que deu certo, que você conseguiu ter o retorno? Então, acaba não crescendo, né? E uma última fraqueza, essa, gente, essa é a mais grave de todas. E eu acho tão comum acontecer, eu vejo assim, com tanta frequência que chega a ser assustador. É quando a pessoa não acredita em si mesma. Muita gente quer fazer algo, quer abrir um negócio, quer vender, mas não acredita que vai conseguir. Ai, se eu lançar um produto, será que vai dar certo? Eu falei sobre isso na semana passada, né? Do jogo interior de tênis, que falei do exemplo do jogo de tênis, né? O eu interno brigando, né? Será que vai dar certo? E se? Gente, nas vendas, se você não acredita em você mesmo, quem vai acreditar? Isso é pra vida, né? Nem nas vendas, né? Nem nos negócios. Se eu não acredito que eu sou capaz de vender um produto, por que alguém vai comprar o produto de mim? É incoerente. Se eu não acredito que posso, sei lá, emagrecer, eu não vou emagrecer. Se eu não acredito que eu não sou capaz de aprender determinada coisa, que é muita coisa para mim porque é difícil, eu não vou aprender.
Se eu não acredito que vou vender, eu tenho dúvidas se vou vender, eu não vou vender. Se eu não acredito no meu próprio negócio, nos meus objetivos de vida e nem que sou capaz de alcançar as metas que eu estipulei, eu não vou chegar lá. E mais, ninguém vai fazer por mim. Ninguém vai fazer por você, porque só você pode fazer. Então, assim, esses são os 4, tem mais, tem vários, né? Eu só citei algumas, mas como eu disse no início, fraqueza é algo muito pessoal. Mas essas 4 que eu citei, que é o tempo, a meta, a falta de metas, a falta de tempo, falta de planejamento e não acreditar em si, são fraquezas que eu vejo com muita frequência. Né? Então, como resolver isso? Renata, eu me identifiquei com algumas dessas fraquezas. Ou você pode pensar, essas aí até que eu tô dando conta, mas eu tenho outras fraquezas que você não mencionou. Realmente não dá para mencionar fraquezas de todo mundo, e nem tô aqui como juiz de ninguém, né? Porque eu tenho as minhas, eu tenho que olhar para as minhas também. Então, assim, como que você faz para acabar com essa fraqueza e transformar essa fraqueza em força? Primeiro, você vai olhar para dentro de si. Você vai observar todas as suas fraquezas. É analisar mesmo, é parar alguns minutos, 10, 15 minutos que seja, pare e pense. O que eu tenho de força e o que eu tenho de fraqueza? Lista todas as suas forças, tá? Lista todas as suas fraquezas. E terceiro, saia da zona de conforto. Observe se você tem uma fraqueza X, o que você vai fazer para resolver essa fraqueza. Porque se você não resolver, o inimigo externo, que te conhece muito bem, ele pode atacar na sua fraqueza. Então, você observa o que você pode fazer para trabalhar. Então, são esses 3 pontos. Primeiro é olhar para si, observar o que você tem de fraqueza e de força. Segundo, listar as suas fraquezas e as suas forças. E terceiro, sair da zona de conforto. E marcar, escrever mesmo o que você tem que fazer para resolver aquela fraqueza ou aquelas fraquezas. Então é isso aí. Um exército, ele nunca descansa no campo de batalha. Ele pode estar cansado fisicamente, ter aquele momento de relaxamento do corpo físico, mas está o tempo inteiro em vigilância. Enquanto um dorme, descansa um pouco fisicamente, o outro fica acordado de vigilância, impedindo que o inimigo, atento se o inimigo vai chegar ou não, porque se chegar vai ter que avisar o que está dormindo. Então o exército, ele nunca descansa, ainda que descanse fisicamente e mentalmente também não. Sono é leve, qualquer ruído já desperta, e é assim que nós temos que ser com a nossa vida. Nós temos que estar fora, nem digo, vamos sair da zona de conforto, nós nem deve chegar na zona de conforto, então a gente deve estar sempre, constantemente fora da zona de conforto, como se a gente estivesse no campo de batalha. Só assim, para a gente vencer as nossas próprias fraquezas. Esse foi o recado de hoje. Eu agradeço a visita de vocês. Tenha uma ótima semana.